Pessoal, boa tarde, tudo bem? Esse é um assunto muito polêmico, um assunto que o Jean vem pedindo para eu falar há tempos. É um tema que eu tento me esquivar, mas chega uma hora que a gente tem que colocar a nossa opinião, né? Como, obviamente, somos formadores de opiniões, tem algumas questões relacionadas ao canabidiol medicinal que devem ser expostas. Se eu não me engano, o primeiro informativo do CREMESP sobre a utilização do canabidiol medicinal foi em 9 de outubro de 2014. Foi uma nota que o CREMESP emitiu, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e de 9 de outubro de 2014 a 12 de dezembro de 2014 do mesmo ano entra uma nota oficial também da Academia Brasileira de Neurologia que, entre aspas, né, libera e faz algumas arguições sobre o uso do canabidiol em epilepsias refratárias ao tratamento. Então foi por aí que tudo começou. O sistema endocannabinoide é um sistema ainda muito recente, tá? Muita gente se diz especialista, se diz conhecer bastante o sistema endocannabinoide, só que ainda é muito nebuloso como esse sistema atua na maquinaria do sistema nervoso central. A gente sabe que ele tem relações com os sistemas CB1 e CB2, e esse sistema ele atinge inúmeras áreas do sistema nervoso central. Lobo pré-frontal, lobo frontal, sistema límbico, né, que é o sistema de recompensa, o giro do cíngulo, que está relacionado com depressão, ansiedade, corpo amigdaloide, que está relacionado com agressividade, atividade sexual, medo. Também tem projeções para os núcleos da base, para o cerebelo, que são sistemas que medeiam algumas doenças e quando estão combalidos, obviamente, levam essas doenças, né? Então é um sistema que ele está relacionado muito com uma sinergia entre os sistemas dopaminérgicos, noradrenérgicos e glutamatérgicos. Tá? Então ele modula algumas áreas do encéfalo, ligando algumas e desligando outras. É uma maneira grosseira de tratar desse sistema. Tá? Embora eu não seja neuropediatra, né, o próprio documento do CREMESP e da Academia Brasileira de Neurologia falam do uso do canabidiol em quadros de epilepsia grave da criança. Eles citam até uma síndrome chamada de síndrome de Dravet. É uma síndrome grave que causa epilepsia. Os resultados não foram diferentes dos medicamentos convencionais empregados no mercado. Então, assim, não é o canabidiol a droga de primeira escolha para esses tipos de epilepsia, embora possa ser utilizado por um profissional qualificado. Embora existam vários medicamentos, mais de 20 na literatura, para os pacientes com síndrome de Dravet. Quando se diz epilepsias intratáveis na infância, a gente lembra de síndrome de West e esclerose tuberosa. Existe um medicamento chamado vigabatrina. Tá? Os resultados conduzidos em estudos que tem um braço de estudo com a vigabatrina e com cannabis medicinal mostram que os resultados são similares. Então já existe um medicamento, né, no mercado para esse tipo de crise epilética de difícil controle, que é a vigabatrina. Mas, se porventura os profissionais quiserem utilizar o cannabis medicinal, né, isso tem que ser bem discutido e bem embasado. E em relação à doença de Parkinson, ele tem utilidade também? Então, a doença de Parkinson é uma doença crônica, progressiva, muito comum no nosso meio, de difícil diagnóstico, tá? Todo mundo acha que a doença de Parkinson é fácil de dar o diagnóstico. Não, não é. É uma doença que a gente vê com certa frequência e virou uma moda hoje, pacientes com doença de Parkinson quererem o canabidiol como droga que modifica a história natural da doença de Parkinson. Isso não existe. Tá? O canabidiol não modifica a história natural da doença de Parkinson. Ele pode servir para pacientes com alteração na fase REM do sono, pode servir para pacientes com urgência miccional. E uma coisa que eu quero deixar muito claro, muitos pacientes me perguntam isso. O canabidiol serve para pacientes com discinesias, que são alterações nos movimentos? Né? Eu falei, não tem nenhum estudo que prove até hoje que o canabidiol é um fitoterápico útil para as discinesias. Para Parkinson a gente pensa em agitação psicomotora, esses episódios de psicose, alteração da fase REM do sono e urgência miccional. Quando a gente pensa em depressão, o espectro de depressão é uma coisa muito grande.
Então, assim, você usar canabidiol para depressão, primeiro você tem que ter muita formação para isso. Segundo, você tem que entender que tipo de depressão esse paciente tem. Né? Será que esse paciente tem um quadro psicótico? Aí você dá um azar de usar um CDB com THC. Será que você usando um canabidiol sem THC, você não pode deixar esse paciente mais apático, mais deprimido? Não é droga de primeira linha no tratamento da depressão e nunca vai ser. Pode ser um medicamento adjuvante, tá? Vocês me desculpem quando eu estiver falando droga, medicamento, porque canabidiol é fitoterápico, tá? Mas assim, muito cuidado quando vocês forem utilizar canabidiol para depressão, né? Porque primeiro a gente tem que saber qual é a causa. Segundo, tipo. Terceiro, será que esse paciente faz uma ciclagem? Pode ter um surto psicótico? Ah, mas se só faz CDB e não faz THC. Tudo bem, mas aí não pode ficar mais apático, mais deprimido? Isso é uma coisa que é muito delicada. Tá? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de abordagem. Não significa que as pessoas não podem utilizar, mas eu não gosto. Os pacientes chegam no meu consultório sempre perguntando: doutor Marco, vovó tem doença de Alzheimer e está apresentando um quadro de muita agressividade, muita labilidade emocional, quer quebrar tudo e tá assim, tá assado, acorda à noite, não sei o que. Bem, não é tratamento de primeira linha para alterações neuropsiquiátricas na doença de Alzheimer. A gente tem os estabilizadores de humor, a gente tem os neurolépticos, que a gente chama de antipsicóticos típicos, a gente tem outras drogas que podem melhorar a agitação psicomotora desses pacientes, tem antidepressivos, indutores do sono. Eu não vou mentir para você, eu eventualmente uso canabidiol em pacientes com doença de Alzheimer quando a agitação psicomotora é muito grande e eu não consigo gerenciar esses pacientes com esses medicamentos que eu acabei de falar, essas classes de medicamentos, mas não é frequente. Com relação ao autismo, a mesma coisa. Tá? O recado vale para Alzheimer. Se for um autista muito agressivo, muito ansioso, com muita incontinência emocional e tudo, a gente pode lançar mão sim do tratamento do cannabis medicinal, embora não seja nunca primeira linha. Existem os tratamentos específicos e para a gente poder passar para o uso do canabidiol, toda tentativa tem que ser esgotada. Uma coisa que eu queria deixar claro para todo mundo que está vendo esse vídeo, eu vejo muito apelo hoje dessas indústrias farmacêuticas ofertando canabidiol para gente, que é médico, tá? Como se o canabidiol fosse um ovo de Colombo. Ah, o canabidiol serve para isso, o canabidiol serve para aquilo, e serve para unha encravada, serve para crescimento de cabelo, serve pra... Tudo que serve para tudo não serve bem para nada. Então, na medida que as indústrias vão começar a querer afrouxar o uso do canabidiol para tudo, a gente começa a acender um sinal amarelo para o vermelho. Peraí, se isso serve para tudo, qual a utilidade mesmo disso para uma coisa muito específica? Será que existe uma especificidade do canabidiol? Então, isso é um tiro no pé. Né? As indústrias, as farmacêuticas, quando forem apresentar o remédio, elas têm que apresentar ele de acordo com a especificidade dele. Não pode sair lançando no mercado como se fosse a droga que serva para tudo, o fitoterápico. E os pacientes com ela vêm para o meu consultório também sugerindo, eles vêm sugerindo até o canabidiol, né? Não é droga modificadora de doença. A gente pode utilizar essa droga para gerenciamento da espasticidade, para o paciente ficar um pouco mais relaxado, para melhorar a qualidade do sono, a agitação psicomotora, mas existem drogas no mercado que também fazem o mesmo efeito. E eu prefiro as drogas no mercado já consagradas. No começo eu até estava um pouco aborrecido que as pessoas me procuravam já com as receitas de canabidiol para eu poder prescrever. Ah, prescreve canabidiol. Não, não é assim. Eu hoje prescrevo canabidiol para 3 pontos muito específicos da neurologia. Epilepsia refratária a tratamento. Então, quando aquele paciente já tentou de tudo para gerenciar o quadro epilético dele e não conseguiu, com 2 ou mais drogas, fazendo testagem, mudando drogas, associando com a terceira em dose alta, isso não respondeu. Em alguns pacientes eu tive sucesso, outros eu tive insucesso, então fica aí no meio a meio. Também costumo utilizar o canabidiol para dor, tá? Dores de origem tanto central quanto periférica. O canabidiol tem uma particularidade, ele ativa uma região
anula alguns neurotransmissores e facilita outros. Uma região que a gente chama de... que é um complemento, né? Substância cinzenta periaquedutal, núcleos da RAF, feixe RAF espinhal, e parece que ele modula os neurônios encefalinérgicos que moram ali perto da medula espinhal, dificultando a ascendência da dor e modulando circuitos superiores que controlam a dor. Então, em alguns casos, eu tenho, né, boas respostas com canabidiol para dor. Marco, é a sua primeira escolha para o tratamento da dor? Não, nunca vai ser. Existem os medicamentos convencionais de controle da dor. Por exemplo, dor neuropática. A gente costuma fazer duloxetina com a pregabalina. A gente costuma fazer duloxetina com a gabapentina. A gente pode fazer um outro antidepressivo com outro, né, antiepilético. A gente pode fazer um antidepressivo tricíclico. Pô, se não der jeito, a gente pensa numa segunda droga. A gente, para dor periférica, tem outros tipos de abordagem que a gente pode tentar também. Quando nada dá certo, aí a gente pode pensar em lançar a mão desse fitoterápico. Eu sou muito solidário com as famílias que não têm condição de comprar o canabidiol, que é um óleo caro, né, no mercado. Você não encontra aí um tratamento que dê para um mês, se eu não me engano, com menos de R$500, com uma qualidade muito boa. Aí quem não tem dinheiro, não tem condição de ter o canabidiol da farmácia, o que faz? Tem um filho com epilepsia e ele vai tendo crise, tudo? Não, existem medicamentos. Tá? O que eu quero frisar nesse vídeo? Cannabis medicinal não é droga de primeira linha para nada. Os papais e as mamães aí que têm as crianças com síndrome de Dravet, com síndrome de West, com esclerose tuberosa, cuidado nesse negócio de plantio, como vocês vão manipular esse fitoterápico. Isso não está legalizado ainda, isso é um perigo para vocês, tá? Isso é um assunto que não envolve nenhum médico. Isso é uma coisa que tem que passar primeiro pela Anvisa e plantio, até que eu saiba, né, se não tiver um controle muito pesado sobre o canabidiol plantado em casa, isso se enquadra também em crime. A gente tem que pensar que a gente pode provocar malefício plantando a droga, fazendo uso recreacional e tá se expondo, né, de certa forma, à justiça. Galera, então espero que tenha sido um tema que tenha elucidado aí a vocês com relação ao uso desse fitoterápico, cannabis medicinal, com seus componentes CDB, THC e os outros, né? Reforçando aí para vocês se inscreverem no canal da Clínica da Mente. Obrigado e até o próximo vídeo, tá? Os...